continuar insistindo. Jesus não veio salvar-nos do inferno. Aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, leia a sua Bíblia, por gentileza. Leia a sua Bíblia. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... João olhou a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Agora abra comigo em Mateus, capítulo número 1, versículo 21. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado deformou o homem. Eu não sei por que as pessoas ficam tão espantadas com a perversidade, com a corrupção e com a malignidade que há no mundo. Uma vez que a Bíblia diz que o coração do homem, quando não regenerado, este coração dominado pelo pecado, este coração de pedra, ele só produz coisas malignas. Eu me espanto quando o homem se torna ou faz algo bom. Não me espanta o homem fazer aquilo que é mal. A perversidade, a iniquidade, diz a Bíblia, vai aumentar tanto sobre a face da terra, que o amor de muitos vai esfriar. E quanto mais o amor esfria, mais maligno, mais perverso, mais corrupto o homem se torna. Então você e eu podemos compreender todas as atrocidades, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tudo aquilo que de ruim, que nós muitas vezes, não sei porquê, talvez por falta de conhecimento bíblico, talvez por causa da ignorância e não conhecer as Escrituras, nós ficamos tão espantados. Como alguém é possível, meu irmão, deixa eu dizer, o pecado deformou o homem, o pecado arrancou de dentro do homem as características com as quais ele foi criado. O homem não tem mais a essência da vida de Deus. Ele perdeu por causa do pecado. Você vai ver daqui a pouco qual a diferença e como é diferente o que vive na luz e o que não vive na luz. E o pecado é que faz isso. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 1, versículo número 21, a Bíblia diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O problema do homem, escute, não é a existência e a possibilidade de condenação ao inferno. Vou repetir, o problema do homem não é a existência do inferno, não é a possibilidade de ser condenado ao inferno. O problema do homem é o que leva-o, condena-o ao inferno. Porque se o inferno existe, mas eu estou livre daquilo que me leva, daquilo que me condena para sofrer e padecer nele, não há, entre aspas, nenhum problema para mim. É verdade ou não? Hein, queridos? Ué, te atinge. Dizem que o inferno está embaixo, eu não acredito. Mas se tiver, o que vem de baixo não me atinge. Ué, se eu não estou sujeito, o que nos condena ao inferno? Não é o pecado? O que Jesus Cristo veio fazer? Não foi libertar-nos do pecado? Se Ele livra-me do pecado, eu não tenho que estar preocupado se eu vou para o inferno ou não. Agora, se eu sou escravo do pecado, eu preciso estar muito preocupado com o inferno, porque é o lugar que me aguarda. Mas eu sou pastor. Meu irmão, pode ser pastor, pode ser crente, pode ser diácono, pode ser profeta, profetisa. Aliás, em Mateus capítulo número 7, só para você entender melhor esse contexto, diz assim a palavra de Deus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo de número 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Irmãos, eu estou atrás desses.
Eu estou contando os dedinhos, os milagres que estão acontecendo quando eu vou orando. Tenho que fazer um caderninho para eu não poder esquecer, para poder trazer à memória os milagres que Deus está fazendo. Aqui a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus, que no dia do juízo final, muitos vão comparecer diante dele e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, e nós fizemos, segundo o próprio Jesus está dizendo, muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, olha que expressão, gente, nunca os conheci. Ei, não está falando de macumbeiro, não. Não está falando de satanista. Não está falando de ateu. Não está falando de alguém que não conheça o nome de Jesus. Está falando, ao contrário, de alguém que tem profunda experiência com o nome de Jesus, que expulsa demônios, que profetiza, no sentido de pregar a palavra, anunciar as Escrituras Sagradas, ou profetizar visionariamente para o futuro, mas ele profetiza. E diz a Bíblia que mais, muitos milagres acontecem através destas pessoas, que não são poucas, mas disse Jesus que são muitos. Mas o problema destas pessoas, que talvez seja o nosso problema, segundo Jesus, eles praticavam a iniquidade, eram escravos do pecado. Sabe, queridos, eu vou prestar contas a Deus de tudo que eu tenho pregado neste púlpito. Sabia disso ou não? Um dia eu vou estar diante de Deus e Ele vai me pedir contas de tudo o que eu preguei aqui. Tudo que eu estou falando aqui. Um dia Deus vai chegar e dizer: vem cá, eu coloquei você lá na terra, te dei uma oportunidade para que você estivesse diante das pessoas pregando a minha palavra. Agora vamos ver o que você fez com a minha palavra, e eu vou ter que prestar contas a Deus. E diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo número 4, assim eu lhes digo, no Senhor insisto,